Você acredita que o destino do mundo é decidido com calma, depois de meses de planejamento? A verdade é que algumas das maiores mudanças da história aconteceram em segundos. Um erro, uma dúvida, uma escolha feita no último instante. Este vídeo é sobre o que acontece nos 10 segundos antes. A maioria das pessoas imagina que a história é escrita em salas fechadas, por líderes frios, calculistas, seguindo planos perfeitos. Mas a história real é mais frágil, mais humana e muito mais imprevisível. Vários momentos, tudo o que separava o mundo do caos era uma única decisão tomada sob pressão. Número 1. Hiroshima e Nagasaki. A decisão tomada sob nuvens. É impossível pensar na Segunda Guerra Mundial sem lembrar de Hiroshima e Nagasaki. Mas o que pouca gente sabe é que Nagasaki não era o alvo original. O plano inicial era bombardear Hiroshima e Kokura. No entanto, no momento final da missão, o oficial Kermit Behan percebeu que Kokura estava coberta por nuvens densas, impossibilitando a visualização do alvo. Restavam apenas segundos para decidir. E então Nagasaki foi escolhida. Mais tarde, Behan comparou aquela escolha a decidir entre um cachorro-quente ou um hambúrguer e churrasco. Mas naquela manhã, essa decisão condenou uma cidade inteira. Kokura foi poupada. Nagasaki entrou para uma história, por causa de uma decisão de última hora. Número 2. O Muro de Berlim. Um erro dito ao vivo. A queda do Muro de Berlim é um dos eventos mais simbólicos do século XX. Mas o que derrubou o muro não foi um plano estratégico. Foi um erro. Günter Schabowski, porta-voz da Alemanha Oriental, chegou a uma coletiva de imprensa sem ler um memorando importante. Ao ser questionado sobre as restrições de passagem, anunciou que todos estavam autorizados a atravessar o muro. Quando perguntaram a partir de quando, ele respondeu: imediatamente. Em minutos, multidões se formaram. Soldados não receberam ordens claras. E o muro começou a cair. Uma decisão mal interpretada, dita em segundos, mudou o mapa do mundo. Número 3. Eu tenho um sonho. Quando o improviso entrou para a história. 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. subiu ao palco com um discurso pronto. As cópias já estavam nas mãos da imprensa. No meio da fala, ele parou. Da multidão, a cantora Mahalia Jackson gritou: "Fale sobre o sonho, Martin." Naquele instante, ele abandonou o texto escrito e falou com o coração. A decisão improvisada criou um dos discursos mais famosos da história da humanidade. Às vezes, os segundos mais importantes não são planejados. Número 4. Titanic. A chave que não estava lá. O Titanic não afundou apenas por causa de um iceberg. Ele afundou por causa de uma decisão administrativa de última hora. Pouco antes da viagem, o segundo oficial, David Blair, foi removido da tripulação. Ele saiu levando, sem saber, a chave do armário dos binóculos. Sem binóculos, os vigias dependiam apenas da visão a olho nu, uma noite escura, em águas geladas. Quando o iceberg apareceu, já era tarde demais. Uma chave esquecida. Uma decisão banal. Desastre eterno. Número 5. Kennedy e os 13 dias que quase acabaram com o mundo. Em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, os generais americanos concordavam em uma coisa: invadir Cuba. Era a resposta lógica. Era a resposta militar. Mas John F. Kennedy hesitou. Contra todos os conselhos, ele decidiu não atacar imediatamente. Optou por bloqueios e negociações silenciosas. O que ele não sabia era que os mísseis soviéticos só poderiam ser lançados com autorização direta de Khrushchev. Se a invasão tivesse ocorrido, uma guerra nuclear teria começado. O mundo foi salvo, porque alguém decidiu esperar mais alguns segundos. Número 6. Midway. Quando mudar o plano custou a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha vantagem no Pacífico. Mas tudo mudou em Midway. O almirante Shuichi Nagumo decidiu, no último momento, alterar o alvo do ataque. Em vez da ilha, focou em destroyers americanos detectados nas proximidades. Essa mudança atrasou o reabastecimento dos aviões. E enquanto isso, os americanos atacaram. Apenas 5 minutos, 3 porta-aviões japoneses foram destruídos. Uma decisão tomada no calor do momento custou o controle do Pacífico. Número 7. O discurso que salvou um presidente Theodore Roosevelt carregava um discurso de 50 páginas no bolso do paletó. Uma escolha estranha, quase ridícula. Mas naquela noite, um atirador disparou contra ele. A bala atravessou o discurso dobrado, perdeu força e não atingiu órgãos vitais. Roosevelt fez o discurso ferido, mas vivo. Às vezes, uma decisão aparentemente inútil
é exatamente o que salva uma vida. Número 8. Stanislav Petrov, o homem que não apertou o botão. Em 1983, alarmes soaram na União Soviética. Os sistemas indicavam 5 mísseis nucleares americanos a caminho. O protocolo era claro: reportar e retaliar. Mas Stanislav Petrov desconfiou. Em vez de seguir o procedimento, ele decidiu confirmar manualmente. Minutos depois, descobriu que o sistema havia falhado. Se ele tivesse obedecido, o mundo teria acabado. Um homem, uma sala, uma decisão silenciosa. Número 9. Franz Ferdinand. A curva errada. Em 1914, o arquiduque Franz Ferdinand decidiu mudar sua rota em Sarajevo. Pequeno ajuste no trajeto, mas essa mudança colocou seu carro exatamente diante de um assassino. O tiro disparado ali iniciou uma reação em cadeia, que culminou na Primeira Guerra Mundial. Às vezes, mudar o caminho muda o destino do planeta. Número 10. Rosa Parks. Quando não levantar, mudou tudo. Em 1955, Rosa Parks foi instruída a ceder seu lugar no ônibus. Era a regra. Ela poderia levantar, seguir em frente, evitar problema, mas decidiu ficar sentada. Esse gesto simples desencadeou o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Uma escolha silenciosa, segundo de resistência. Uma mudança histórica. Essas decisões não foram tomadas em meses de planejamento. Elas aconteceram em segundos. E a pergunta que fica é: o que você faria 10 segundos antes? Se inscreva no canal 10 segundos antes, porque às vezes é no último instante que tudo muda.